Porque a Bruna, ela é artista. Ela é artista. A Bruna é artista. Sem dúvida. Então, o que ela faz... Rapidão. Se você não viu ainda, entra no Instagram dela. Aqui na descrição tem o Instagram. Cara, ela é artista. É top. Pegada. O bagulho é top. Então, assim... Eu acho que a gente conseguiu juntar duas cabeças muito boas pra coisa. Por quê? Além da minha parte artística, a minha metodologia é muito boa. E ele veio com a parte estratégica que combinou. Combinou, né? E aí a gente explodiu. Você sabe o que mais me chama a atenção? Até me arrepia falar. Eu não acho que tem nada a ver com estratégia. Vocês me parecem um casal coeso, velho. Não, e tem... Mas, Sim, mas tem essa é a tem base muita, da parada, tem assim. muita. Porra, porque, de verdade, outra mulher teria dado um pé na tua bunda. Falando assim, tô faturando não sei quantos milhões... Aí começa a olhar para as coisas e outras pessoas começam a enxergar. Ou outro homem deveria falar, puta, ela vai querer pisar em mim e não quero. Com medo, inclusive da relação. Porque acontece isso, não vamos ser ingênuos. Exato, não é? Me parece que vocês estão num lance tão coeso de tantos anos. Isso também é uma variável importante. Porque uma coisa é começar a namorar agora... e ficar apaixonado. Outra coisa é 15 anos de relação comendo osso lá na padaria ou na marmitinha fit de 50, 60 metros o apartamento no fogão, porra. Exato. Não, é outra pegada. Então, isso é muito legal, muito legal. Mas isso você falando, o que me remete? A gente tem muita segurança um no outro. Então, o primeiro ponto é esse. Isso é legal. Então, trabalhar em casal pra gente empreender junto... A gente tem segurança. Total. Então, eu confio 100% nela, ela confia 100% em mim. Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alve da Louca Podcast, o seu podcast de gente real. E hoje falando com empreendedores da vida real. Temos aqui hoje Fernando e Bruna. Eu queria, de cara, agradecer a participação e presença de vocês. Muito obrigado por aceitarem o convite. A gente que agradece. Eu queria dar aqui a vocês como sinônimo do meu... Olha que legal, como é que eu tô aqui, ó, todo cagado. Exato. Pode abrir já. Pode, fica à vontade. Obrigado demais aí pela participação. Você sabe que depois de quase 100 episódios, vocês são o primeiro casal que a gente fala. Sério? Exato, nunca Caramba. falamos com outro casal de empreendedores aqui. Bacana, e vamos explorar um pouco isso, né? Dá pra amar mais ou amar menos depois dessa relação dupla? Dupla não... Depende do dia. Aí, ó. Já gostei porque parece uma resposta sincera, hein, Mal? Essa é a resposta da vida real. Tem dia que dá vontade de matar, não dá, não? Dá, né? Tem, não tem? Não, e tem aquela pegada... Eu não sei se é de homem isso, ou sei lá, se sou eu que sou assim, mas tem aquela pegada às vezes que... Às vezes eu vejo que ela tá mais irritada, aí eu faço algumas piadinhas a mais, aí ela fica mais assim... Ontem foi um dia, né, mano? Né, cara? Ele sabe bem quando fazer essas coisas. Olha, eu vou falar pra vocês que assim, eu tive uma pequena experiência trabalhando com a minha ex. Eu tô tentando buscar aqui se foi bom ou ruim, foi neutro, mas foi tão pequena, porque a gente não ficava todo dia junto também. Então, eu tinha lojas de vinho e, na verdade, ela tocava o negócio e eu ficava fazendo a minha vida normal, assim, de consultor, que é o que eu faço e tal. Mas, cara, eu tenho uma sensação que é como você falou, tem dia que vai ser top e tem dia que não vai ser tão top. Eu queria ouvir vocês, assim. Eu queria começar... ouvindo vocês, aí fiquem à vontade para quem vai falar, em qual sequência. Aqui eu tô falando com vocês, pode falar os dois ao mesmo tempo. Isso aqui é para ser um papo bem de bar mesmo, tá? Como é que vocês começaram nesse negócio de vocês? Me fala um pouco desse background. Me parece que foi você, Bruna, que começou e tem... Eu acompanhei lá o teu Instagram. Coisa top aquilo, cara. Bonito produto, meu. Lindo aquilo. Dá vontade de lamber a tela? Porra, velho. Incrível. Incrível. Gostei demais. A linguagem que tem, assim... A thread toda é muito bacana. Parabéns, top, meu. A gente pensa muito nisso, né? Eu sou confeiteira, na real. Eu me formei em gastronomia em 2009 e comecei com a confeitaria em 2011. Então, assim, eu tive um monte de negócios, né? Eu sempre quis ser empreendedora. Fali alguns, uns 3. Ah, é? Uns 3, chegou a trabalhar para alguém? Cheguei a fazer estágio, né? Foi devido a ela fazer um trabalho que a gente se conheceu. Que a gente se conheceu. Quando eu fazia faculdade de administração, arrumei um estágio numa empresa de engenharia na V. São Paulo? São Paulo, lá no Tatuapé. Eu acho que eu só fui para lá mesmo só para conhecer ele. Ah, é? Você era engenheiro lá?
Sim. É? Ele é estagiário de engenharia, né? Mas eu já tinha uma formação. Você estava se formando na FATEC. Quando eu entrei, você estava apresentando TCC. Que legal. Porque eu tenho 2 formações em engenharia. E eu estava na minha primeira e eu era estagiário. O que você fez, lá. cara? O que você fez? Eu fiz engenharia de mecânica e depois de produção mecânica. Legal. E aí eu estava nesse mundo de engenharia. Fui muito ligado nesse mundo por causa do meu pai. E estava nessa empresa, fazendo estágio, normal. Mas era uma empresa de construção? Não, era uma empresa de... Era uma empresa muito nada a ver. Não, que fazia um negócio que, tipo, quando eu entrei, eu falei, que é isso? Não, vou falar o nome, você nunca Pode falar. E a maioria das pessoas que está assistindo nunca vai ter ouvido falar isso na vida. É um equipamento chamado precipitador eletrostático. Puta que Eles faziam manutenção, era isso, né? Eles faziam manutenção disso. A empresa prestava manutenção nesse equipamento. Esse equipamento... O que ele faz? Imagina como se fosse um filtro gigante. E as empresas que produzem qualquer coisa... vidro, cimento. Cimento e tal. Tudo que gera pó, e esse pó pode ir para a atmosfera, vai poluir o ambiente. Em vez de poluir o ambiente... Entra dentro desse equipamento, que chama precipitador. Imagina que... Uma clausura. Imagina que a gente está dentro de um precipitador. É isso daqui. Tá. Aí entra dentro, tem umas paradas lá dentro que por magnetismo coleta esse pó. E aí, do que coletou o pó, não vai para o ambiente. Esse pó é coletado e volta isso para a produção. Tá. Então é um negócio que ajuda o ambiente e ajuda a empresa a não... A reduzir custo, despesa e tal. Reduzir custo, exato. Tá. Então a gente trabalhava nessa empresa aí de manutenção. E eu entrei lá... E você fazia o que lá, mulher? Eu não sei até hoje. Eu fiquei uns 3 meses lá. Na verdade, o dono da empresa queria que eu fizesse marketing. Ele fazia eu ligar para as empresas, sei lá para quê. Eu nem sei, faz muito tempo. Vocês têm a mesma idade? Quantos anos vocês têm? Ele é um ano mais velho que eu. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 35. E eu tenho 34. Exato. Tá. Estão juntos há quanto tempo? 14, 15. Caraca. Nossa, chega uma época que a gente perde 2007, né? 2007. 15 anos. Se não tem, vai fazer esse ano aqui. Não, já fez, porque é fevereiro. Então foi. 15. E a gente vai fazer 9 anos de casados em agosto. Legal, que bacana. Né? E eu entrei lá, eu fazia faculdade de administração, eu entrei, saí em 3 meses, porque eu queria arrumar um emprego na área farmacêutica, que era a área do meu pai. Quando eu consegui esse emprego, eu falei, não quero mais, quero fazer gastronomia, muito louca. E aí eu comecei na área, né? Conheci a confeitaria. E por que a gastronomia? Por que o início na gastronomia? Na verdade, você já tinha aptidão, já percebia talento? Não? Pra você ter ideia... Era horrível. Quando a gente começou a namorar... Quando a gente começou a namorar... Bruna, puxa um pouquinho assim, ó. Só tá. Isso, assim. Quando a gente começou a namorar... Eu meio que não conquistei ela, mas eu agradei ela. Ela gostou pra caramba fazendo macarrão com salsicha. Cara? Você que foi o Eu que fui. Ele foi o cozinheiro. Exato. Então, assim, ela não sabia nem fritar ovo, não sabia nada. Eu nem entrava na cozinha, mas a minha mãe tinha um buffet na época, né? E, na verdade, eu tava muito desesperada pra sair da faculdade de administração, que eu só entrei por causa do meu pai, porque, sabe, pai... Ele tinha empresa, né? O meu pai não, mas a minha mãe sim. Ela tinha um buffet na época. E o meu pai queria muito que eu fizesse alguma coisa. Ele não queria me deixar um ano parada, pra eu saber o que eu queria da vida. Vai fazer administração igual seu irmão. Eu tenho um irmão mais velho. E aí eu fui, mas eu odiava. Eu nunca fui a pessoa, né, de ficar presa em escritório, de fazer aquele trabalho mais burocrático, mais chato. E não combinava comigo. Sim. E aí, pesquisando na internet, achei gastronomia, que na época, né, ali no final de 2008, quando eu tava pesquisando, meio que tinha dado um boom, né, aqui em São Paulo. E aí eu achei, só tinha 2 faculdades, que era em Morumbi... Senac? Não, o Senac, mas tinha mais uma que não era tão legal igual as 2 outras, né? E aí eu meio que consegui convencer ali e falei assim, não, vou fazer. E entrei na faculdade de gastronomia e me apaixonei, assim. Mas eu nunca tinha entrado na cozinha. E curiosidade agora de um leigo aqui. Alguém que fez gastronomia é muito bom na cozinha? Ou tem uma vertente tipo a tua? Que você tem a capacidade para o doce, não tenho dúvida, porque os resultados mostram. Mas, por exemplo, vai fazer um frango, sai incrível? Não, a Bruna, se ela colocar a mão nessa coxinha, vai já ficar melhora. Já melhora. Gourmetiza na hora. Legal. Mas legal. É tipo um tempo, né? Quando eu entrei na faculdade, eu okay. era 0 esquerda. Não, você não sabia nada. Você criou paixão, aptidão pro troço, sim, né? Mas a mesma coisa com doces. É que você só viu os bons. Você devia ter visto os ruins, porque eu era bem ruim. Não Hoje era boa, dia não. O negócio tá legal, né? Hoje em dia a coisa tá boa, mas antes não era boa, não. E aí eu, depois de ter falido vários negócios, eu sempre levei a confeitaria junto, né? Mas... Não, peraí.
Vamos para esse pedaço do Volta. falimos vários negócios. O que eram os negócios? O que... Eu herdei o buffet da minha mãe, né? A gente morava em Itaquera, na zona leste aqui de São Paulo, na periferia. Sei. A minha mãe teve uma época da nossa vida que meu pai entrou em depressão e meu pai era o sustento da casa. E ela meio que no desespero, eu tenho que fazer alguma coisa aqui porque eu tô vendo que o barco vai afundar. E o meu pai, ele trabalhava na área farmacêutica. E aí ela pegou essa área do meu pai que fazia coffee breaks, tipo, várias mesas com coxinhas, pães de queijo, não sei o quê. E aí ela falou assim, eu vou fazer isso. Minha mãe sempre teve muito talento pra cozinha, né? Bem natural. E aí ela montou isso com a ajuda do meu pai, que conhecia muita gente. Ele meio que introduziu ela nessa área. Eu não sei porquê. Olha como que é o preconceito das pessoas. Se liga, Eu olho pra você, eu tenho a sensação que você sempre foi uma menina rica. E por isso gastronomia. Pode ser o visual, talvez. Não é, cara? Porque gastronomia é um Não negócio é, cara, é um negócio caro. Exato. Naquela caro. época já era um Era negócio R$1.500 a caro. mensalidade. Não Já é? era Hoje é mega caro pra caramba caro também, pra não é? Caro pra caramba. Hoje é mais de 2 pau. Ah, Não hoje, é, com cara? certeza, É é bem fácil, mais. né? Mas pode ser o visual também. É que as coisas foram melhorando. As coisas foram melhorando e tal. A vida vai melhorando. Vou mostrar as fotos de Eu antigamente. entendo. Aí eu que sou guerreiro, você, né, Quer cara? ver, né? É, cara. Eu investi na baixa. Verdade. Eu também, viu? Mas foi isso. E aí eu entrei... Onde eu tava? Me Você perdi. tá falando da mãe, que Da aí minha eu- mãe que abriu, Aham, e que aí abriu. meu pai tinha muito contato, então ela bombou logo de início. E a minha mãe tinha a mão muito boa pra cozinha, assim, ela é incrível cozinheira. E aí ela começou a bombar, e ela fazia, tipo, 10 coffee breaks por dia, assim. E ela montou uma cozinha industrial na garagem da nossa casa. Então a gente morava em um sobrado em Itaquera, na garagem fez uma cozinha industrial. Tá. Ela começou sozinha e de repente ela tinha 2, 3, 5 mulheres lá trabalhando com ela. E eu era a filha que morava no sobrado em cima, interfonava lá embaixo, tem comida, tem coxinha, então eu tava sempre, só queria comer. E fui criada assim, eu cheguei a trabalhar com a minha mãe, né, uma época, e aí arrumei os meus estágios e tal, porque eu sempre quis andar com as minhas próprias pernas. E aí quando eu quis fazer gastronomia, eu meio que herdei o buffet dela, porque ela já tava já uns 10 anos já com isso, e a minha mãe já tava esgotada, porque ela trabalhava assim absurdamente. Tá. E aí eu herdei e eu comecei a trabalhar com isso, eu e meu irmão, com o buffet. E aí meus pais começaram a melhorar de vida, né, e tal. Compraram um terreno numa cidade que chama Arujá, não sei se vocês conhecem, fica Conheço perto de pra Mogi caramba. das Cruzes. Conheço, inclusive, eu morei em Itaquera, inclusive. Aí, Conheço ó. bem. É dali que eu venho. Arujá, Poá, Suzano, conheço tudo. Então. Aí a gente mudou pra Arujá, meu pai vendeu o sobrado em Itaquera e a gente levou o buffet pra casa deles em Arujá, novinha. Acabamos com a casa deles, foi um caos, nossa, coitado, sério. Mas tem uma questão logística aí. Não é tão próximo uma coisa da outra, né? Não, Você tava nessa época com ela já? tava. Tá, Já? Tá. Tá. Você pegou a transição de Eu peguei- Itaquera a Arujá? Peguei Pegou. isso. Quando a gente começou a namorar e tal, ela morava em Itaquera. Tá. E eu sou de São Mateus, Zona Leste. Conheço pra caramba também. É. Mateu Bay. Isso, então morava... Era ali pertinho. morava ali pertinho da Mateu Bay. Tá? Aham. E aí eu fazia... Pra mim era tranquilo, porque eu morava em São Mateus e estagiava no Tatuapé. Tá. E foi ali que a gente... Foi ali que a gente se conheceu. né? Que legal. E aí eu mudei pra Arujá, levei o buffet pra lá e aí a gente vinha e voltava de São Paulo 5, 6, 7 vezes por dia pra fazer Caraca, evento. Então assim, a vida era bem louca. E eu ainda estudava na Embi Morumbi ali na Bresser, né? Então eu tinha toda essa logística. E aí a gente teve a brilhante ideia de montar uma padaria, né? Meu pai sempre quis empreender. Em Arujá. Em Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes. Na verdade, a gente procurou São Paulo, procurou Arujá e acabamos caindo em Mogi, sei lá por quê. Vender pão pra comunidade japonesa. Tipo assim, isso, né? Um negócio muito louco, a gente não tinha experiência nenhuma em padaria. Ninguém sabia de E padaria. Arujá é um lugar bonito, não é? É bonito. Eu tenho na memória... Porque eu durante um tempo trabalhei num lugar... Não é Bom Sucesso, porque Bom Sucesso é Guarulhos. Sucesso agora nisso. É. X. Era perto de Arujá e eu passava muito por Arujá e via muita casa bacana em Ela tem Arujá. condomínios tem fechados. Condomínios fechados, vários, né? Vários. condomínio. É. Tem muito condomínio lá. E foi era um condomínio desse que a gente morava. Tá. E aí, essa padaria, a gente começou a investir uma grana e viu que de uma grana ia virar, sei lá, um negócio 4 vezes maior. E a gente não tinha dinheiro e meio que falimos ali o primeiro negócio. Peraí, vocês faliram porque tinha potencial o negócio? Não, a gente chegou a levantar, a Ah. comprar equipamento. Ok. Né? Não, o que aconteceu foi, eles tinham um sonho. Aham.
o sonho era ter o seu próprio negócio. Saquei. O pai da Bruna tinha um emprego dele, só que o pai da Bruna sempre teve um espírito empreendedor. Ele falou, não vejo a hora de sair do meu emprego e ter o meu próprio negócio. E aí tinha os filhos, que o irmão é administrador, e a Bruna com o braço de gastronomia. O pai da Bruna, brilhante ideia, falou, vou juntar os dois, um administra, o outro vai tocar o negócio. Vamos ter uma padaria. Que no papel é um plano legal. Sim. Só que não fizeram um planejamento financeiro. E a gente também não tinha experiência nenhuma. Assim... Mas o que aconteceu? Vocês eram muito refinados pro lugar? Não tinha demanda no lugar? O que aconteceu? Não, o negócio não saiu do papel, não abriu. Ah, não? Não. Eles alugaram um terreno, começaram a construir, levantaram um prédio. Era um terreno, a gente levantou o prédio. Caralho, vocês são a gente muito comprou louco, equipamento. Cara. Não, tipo, um negócio maluco. Caraca, meu. E aí eu vi aquele negócio e falava, meu Deus, o que a gente ia tá visitar fazendo? a obra, um negócio gigante. O que vocês fizeram? Agora, curiosidade, vocês fizeram o que com esse imóvel? O imóvel, na verdade, meu pai e meu irmão fizeram amizade com um cara lá de Mogi que tinha uma concessionária de carro, que ele era o dono do terreno. Eu não sei o que eles fizeram lá com o cara, se o cara ia entrar com alguma parte da sociedade, eu não lembro muito bem. Mas eu sei que o cara começou a construir e a gente investia um pouco com ele, mas a obra era dele. A obra era dele. Mas aí a gente começou a comprar equipamento, a fechar com indústria. E coisa de padaria realmente era muito grande, né? E a gente tava pensando em comprar forno e bancada de inox, sendo que a gente não tinha o restante, né? E aí foi aí que eu fui fazer um curso de panificação, para entender um pouco mais da parte de padaria. E nessa faculdade de panificação que eu apaixonei pela confeitaria. Que isso foi em 2011. Brasil, São Paulo? São Paulo. Aí foi no Senac, né? Que eu mas início daí já era, o negócio da padaria morreu. Já tinha ido pro Beleléu. Não. E você trabalhando em Tatuapé? Não, aí eu já tinha mudado de emprego, mas na mesma área de engenharia. Mas aí eu fui trabalhar em Alphaville. Em Alphaville. Isso. Aí por isso que vocês estão lá hoje, provavelmente. Na verdade, não é por isso que a gente tá lá hoje. A gente vai chegar nessa parte. Vai lá, manda bala. E aí, a padaria não deu certo. A gente pegou uma grana que a gente investiu com algumas empresas e falou assim, vamos sair da casa dos nossos pais e montar uma empresa, uma cozinha nossa para atender o buffet. E aí a gente saiu de Arujá pro Tatuapé, eu e meu irmão, e montamos a Brulé Gastronomia de Bruno e Leandro. E de creme brulee também. Que legal. Aí a gente fez evento durante uma cozinha muito industrial. tempo. O nome é do caralho. Existe ainda? Não? Fechamos, né? A gente encerrou o CNPJ. A gente encerrou esse CNPJ. E aí, no meio disso, eu abri a Cake Lover, né? Então, a Brulé, ela atendia evento, e a Cake Lover eu atendia, comecei a atender casamento, fazia docinho fino. Mas peraí. Em que momento você começou a perceber que a tua produção de doces finos... Como é que é o nome? Era doces finos. Eu trabalhava com doces finos. O que você faz, o bolo bonitão lá, como é o nome? É um bolo de festa espatulado com Buttercream, coberto com Buttercream. Ok. Então, aí, em que momento você percebeu? Puta, eu sei isso fazer vem esse... Não, isso vem ainda não chegou. Não chegou aí. Nossa, mas é muito. Não, mas a pegada é, na hora que ela foi fazer essa especialização em panificação... Eu me apaixonei pela confeitaria. Foi lá que ela conheceu uma professora que deu uma aula de confeitaria pra ela, que aí ela falou, caraca... Isso é legal. Tem contato com ela ainda? Não tem. Mas acho que ela será que ela sabe o teu tamanho hoje nesse negócio? Ela deve saber, porque eu falo muito dela. Eu já postei foto dela e as pessoas devem ter chegado, né? Porque ela é professora, ela é mais do mundo offline, né? Então a galera com certeza deve ter chegado na boca dela. Só que eu acho que ela não tem nem Instagram, porque eu já procurei o Que Instagram engraçado, dela. né, gente? Você parar pra pensar o poder, ou o papel, a importância que tem a gente na vida das pessoas, né, cara? Se a gente tá fazendo um trabalho normal, a gente impacta a vida da pessoa pra sempre. Você tá aqui num podcast anos depois falando dela e ela não tem noção disso. Exatamente. Animal. É bem Continua a cronologia, Bruna. E aí eu fiz isso... abrimos a cozinha industrial lá no Tatuapé, começamos a trabalhar eu e meu irmão, a gente trabalhava pra caramba, fazia muito evento, e aí eu senti a necessidade de fazer meus doces, né? Que eu tinha aprendido a fazer e tal, fiz alguns cursos depois, e aí eu abri a Cake Lover, né? Junto com a Brulé. Então a Brulé e a Cake Lover funcionavam... Cake Lover nasce em que ano? 2013. 2013 não se tinha ainda o boom dos cakes como tem hoje, né? Não. Hoje você tem reality show quase pra esse negócio, né? Sim, não era cara, tão eu vi chamativo. uma coisa esses dias que eu fiquei impactado, cara. Que é aquele programa que o cara faz qualquer coisa de bolo, mas ele parece uma coisa real. Coloca muito legal, coloca né? o real e coloca o bolo. É muito doido. E aí fala tipo pro cara escolher. A bola de boliche, você incrível, fala, cara. Deus. Incrível aquilo. É esse mundo que você tá? Não. O meu bolo tem cara de bolo.
Só que é um bolo mais Não, artístico, assim, mais bonito. Mas quem tem a competência que você tem, por exemplo, conseguiria fazer isso? Não. É uma parada mais treinamento. artística, né? É outra parada. É outra, né? É outro animal. braço. Aquilo ali Paty, coloca o que eu tô falando na edição depois para as pessoas verem. Eu tenho certeza muito que nem a legal. Paty sabe o que eu tô falando, mas ela vai achar. Vai achar. Como é que é o nome daquilo, Bruna? Tem no Netflix esse programa, tem. né? Depois a gente fala, Paty, mas coloca aí pro pessoal ver. Coloca aí. Incrível, É muito incrível. da hora. É muito legal. E aí, em 2013, a gente casou. Eu fiz tudo, né? Fiz bolo, fiz docinho. Fiz mesmo? tudo no nosso casamento, bem Caraca. casado. Nossa mesa de casamento. mesmo? Inclusive, ela queria fazer o buffet, Eu a queria parte ter feito o salgada. buffet. Mó loucura, Só não fiz noiva... porque eles me pararam. Mas peraí, deixa eu entender uma coisa aqui, então. Você fez porque você tava numa questão financeira, vou fazer para economizar? Não, porque eu queria Não, porque fazer. ela É porque amava. você gosta mesmo do troço. Eu queria que Exato. tivesse E tivesse a o meu doce qualidade. ali. Olha que Eu incrível. queria que fosse o meu. Inclusive, a comida que eu queria que fosse a minha. Pô, como é que você não engorda? Como é que você mantém o shape assim, ó? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. A gente sofre lá em casa. E aí, em 2014, depois que a gente já tinha casado, né, passado tudo, o meu irmão foi trabalhar com meu pai. Meu pai finalmente conseguiu o sonho dele de ser empreendedor, mas ele conseguiu empreender na área farmacêutica. Ele tem o quê? Ele tem uma distribuidora de medicamentos oncológicos, né? Medicamento legal. para câncer. Que E eles têm legal. também uma farmácia delivery, né? Ok, Os dois. Ele faz B2B, ele entrega para hospitais. Sim, entrega para isso. hospitais, prefeituras. E a farmácia delivery entrega para B2C. Pra B2C, tá. É bem legal. E aí ele realizou o sonho dele. Meu irmão trabalhou muito tempo com ele. Então ele falou, eu preciso de alguém confiança aqui. A Bruna já tá lá bem. Então vou pegar o Leandro para mim. E aí meu irmão foi junto com ele. E eu tava numa época... eu sempre tive muito problema de estômago, né? E aí eu procurei um médico e falei assim, eu tenho muito refluxo. Ele falou assim, não, tem uma cirurgia maravilhosa hoje em dia, vamos fazer, você não vai ter nunca mais refluxo. Eu falei assim, legal, vamos fazer. Fiz os exames e entrei lá na mesa cirúrgica. Não pensamos duas vezes, né? Não pensei em 2 vezes. E me lasquei. Por quê? Porque eu não sei se foi um erro, eu não sei hoje se é um erro médico ou se foi um erro do meu corpo mesmo, né? Eu comecei a criar uma fibrose no meu esôfago. Então ele me operava e aí ele começava a fechar. E aí a comida, tava abrindo de novo, fechava. Ele me operou 3 vezes no espaço de 4 meses. É mesmo? E aí ele falou assim, Bruno, olha, eu não tenho mais o que fazer, você deve ter algum problema psicológico, porque eu melhorava da cirurgia e eu retrocedia. Então eu ia comer, por exemplo, uma carne moída, entalava e voltava, não mesmo? chegava aí pro meu estômago, né? E aí eu, comecei a emagrecer, comecei a não comer e comecei a procurar outros médicos e o meu negócio começou a cair, né? Eu comecei a sofrer as consequências ali da minha saúde. Mas você não tinha problema de peso, tinha? Eu era mais não, cheinha não, só. né? Eu era, né? Eu tinha faculdade de gastronomia, padaria. Na época eu não me cuidava, não fazia exercício, eu era só um pouquinho mais cheinha. Tá. E aí eu comecei a emagrecer, perder peso e perder saúde mesmo. E fechei a cozinha. Tive que fechar, não tive força para continuar ali. Fiquei 1 mês internada no hospital, né? Perdi 17 quilos na época. Caraca. E aí eu fiquei 1 mês lá internada no hospital. Quando eu saí do hospital, eu falei, putz, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? E a gente fazia o quê? 1 ano, fazia crossfit? Sei lá, acho que sim. Sei lá. Antes de casar, eu comecei a fazer crossfit. E aí, a galera do crossfit falou, putz, você cozinha mó bem, né? Você podia fazer comida pra gente? E aí, eu comecei a fazer comida congelada no apartamento que a gente morava, né? Acabou de casar. Fitness. Marmita Fit. Isso. E aí, eu comecei a fazer aquilo e eu fazia aquilo de segunda a quinta-feira. Chegava a quinta-feira, eu parava a produção de Marmita Fit e começava a fazer doce. Caraca. E aí, eu mantinha esses 2 no apartamento de 60 metros. Caraca. Era uma loucura. Onde é que vocês moravam na época? No Piqueri, né? Piqueri, tô o ligado. bairro. Já fomos pra Zona Oeste para ficar mais perto do trabalho dele, porque ele morava em Alphaville, né? Trabalhava Trabalhava em Alphaville. E aí eu comecei a fazer isso, só que os meus bolos, eu fazia docinho muito bem, então eu fazia doce de festa fino, assim, brigadeiro e tal, camafeu, essas coisas muito bem. Mas os meus bolos... Camafeu. Tô até com vergonha. Sei lá. Camafeu, negócio de nozes, que tem branquinho quando vocês vão no casamento, gente. Tô ligado, Camafeu. Inclusive, nem se faz mais tanto camafeu, porque ficou meio ultrapassado. Mas os meus bolos caíam, né? Então, assim, eu tinha muito problema com os meus bolos. Caía de várias maneiras. Então, mas Não, eu vi um stories teu desmoronava. hoje. Acho que foi hoje. Mas aquele é pra ser engraçado. Aquilo lá foi uma pataquada minha. Foi pataquada mesmo.
Tipo, Não, Mas é real, mas é real. É real. Não, mas é que só pra dar mais clareza, porque assim, ó, quando a gente fala de bolo, normalmente, por exemplo, antes de conhecer o trabalho que a Bruna fazia, pra mim, bolo, eu falava, é aqueles bolo quadrado, retangular, baixinho, que a mãe, a avó faz e tal. Eu até vou vir O com uma bolo foto que a Bruna aqui. fala é sempre um bolo que é, pelo menos dessa altura. Tô que ligado. É assim, e Redondo e tal, né? É, e alto, bonito aquilo, então. Então Caraca. é outra pegada. É tão bom quanto bonito? Tão bom quanto bonito. Eu queria só destacar uma coisa aqui pra você que tá assistindo, que é o que me chamou a atenção até agora, né? Perceba que existem alguns empreendedores que a gente recebe aqui, que é o empreendedor nato. Aquele cara que nasceu pra empreender e ele de verdade, cara, não importa o que ele vai fazer, ele empreende. Tem um empreendedor que é aquele cara que empreende em qualquer negócio, tipo eu. Eu vou desde a caixinha de não sei o que até uma coisa que eu acho que é uma bosta esse lugar, tudo bem? Eu acho que o legal é aquele que tem competência específica, que aí fica top, mergulha e tal. E tem também o empreendedor que se descobre empreendedor, que é onde nós vamos chegar em você, você tá quietinho aí, mas vamos chegar em você daqui a pouco, que é o cara fala assim, cara, eu trabalho para alguém e agora me vi nesse lugar empreendendo. Que aí, puta, tô como empreendendo. O que me chama a atenção de você, especialmente, é diversas tentativas no mesmo arco temático e a não desistência. Isso era uma coisa pensada? Ou era uma coisa que você só vivia? Eu só vivia. Só vivia, eu né? Eu não tinha... E tem uma coisa que me chama a atenção também, que me parece uma característica, que é o seu pai e sua mãe. Sua mãe é mais empreendedora que o seu pai. Ela empreendeu tudo. A vida nada. inteira, né? O seu pai, provavelmente, vendo ela isso, desgostoso do mundo dele, foi viver o mundo empreendimento. Mas o empreendedorismo era uma realidade da tua família, né? Sim, era. Já não era na tua. Não. Nada. A dele era aquela tradicional, Exato. você Pra tem que mim, seguir carreira. Que era o meu. Pra mim, empreendedorismo, eu via, sei lá, é um louco. Exato. Ou então eu via alguém empreendedor e ganhava dinheiro, tem falcatrua. Exato, Eu sempre exato, pensava exato. em falcatrua, alguma coisa E aí mais. tem uma coisa pra gente pensar, e aí eu vou colocar aqui a armadilha, vocês não precisam me responder, mas eu conheço a história de vocês atrelada a um assunto chamado filhos. A gente já tinha combinado um outro dia, por qualquer coisa do filho, vocês não vieram. Foi. E hoje ela me falou a Paty 10 mil vezes, temos que terminar no horário, porque ele tem filho, não sei o que, de filho, tal. Eu tenho uma máxima que é, se a gente parar para analisar a história da educação como um todo, e eu gosto muito de falar de educação, porque a educação mudou a minha vida. Eu sou o cara do fundão da Zona Leste, pobre pra caralho, favela, a família inteira, ninguém tem graduação, eu fui o primeiro, estudei fora do Brasil, tal. Então a educação de alguma maneira mudou a minha vida. Só que os modelos educacionais no mundo, eles preparam crianças para serem selitistas. Total. Passar o cartão. Chefe, eu posso ir no banheiro? É nesse nível. A pergunta que vocês não precisam me responder, mas eu gostaria que vocês pensassem é: em qual monta os filhos de vocês estão sendo educados neste modelo? Porque você é o que você é porque você via teu pai e tua mãe. Não necessariamente o teu filho vendo você vai fazer igual. Sim. Porque esse é um pedaço da educação. Tem um outro pedaço da educação que é o modelo mental que ele estudou a vida inteira. Mas eu acho que a gente trabalha muito, assim, desde pequena com ela, a Eloá, né? Ela tem 1 ano e 8 meses. Eu acho que a gente cria ela muito livre, né? A liberdade é muito forte, né? E a gente tem um negócio em comum. Que a gente já conversou sobre isso e tal, talvez não tão a fundo, mas pra mim, por exemplo, eu não acho necessidade que ele lá precisa fazer faculdade. Mano, não eu também acho tô na mesmo. mesma que você. Não acho mesmo. Eu tô um pouco à frente de vocês, porque eu tenho, apesar de ter cara de 28, eu tenho 40. Cadê? Eu tenho 40 e tenho 2 filhos. Tenho o Gabriel de 18. Eita, já tá... E tenho o Theo de 6. É. Aí o Gabriel me chamou esse tempo atrás, a gente conversando, a gente não mora na mesma casa, ele mora no interior de São Paulo, porque a mãe dele foi pra lá e tal. E eu falei assim, e aí, meu, esse é o último ano do 2º grau, tal, o que você vai fazer, velho? Mas aqui dentro de mim, eu tava totalmente preparado pro Gabriel falar, pai, não quero fazer nada. Porque não é o nada, vou ficar coçando. É o nada, tipo, meu, não me vejo nessa estrutura
faculdade natural. Uhum. Então, eu tava super preparado. Ele virou pra mim e falou que queria fazer psicologia, tá tudo certo. Mas se ele dissesse que não, tá tudo bem. Tá tudo bem também, né? Exato, porque eu acho que o papel do pai, a gente deu uma guinada pra uma outra coisa aqui, daqui a pouco a gente volta. O papel do pai e da mãe, cara, é meio que direcionar, orientar, porque eles não têm essa maturidade. Exato. E ensinar desde o começo quais são os gatilhos. É mais ou menos assim. Como é o nome dela? Eloá. Eloá. O que é isso aqui, Eloá? A Eloá pode te responder isso de diversas maneiras. É uma xícara, é um pote de guardar lápis, é uma gaveta, é uma arma. Sim. Só que a gente, no nosso modelo mental, a gente ensina que é uma xícara e ponto. Percebe? E se falar diferente, a gente dá um cascudo. Não é exatamente assim, mas tô criando uma situação caricata, sim. né? Mas, então, é bem eu peguei a palavra para dizer isso, assim, o que fica evidente para mim é a tua veia empreendedora, cara. Não acho que vai acabar aqui, eu acho que vocês estão no começo de uma trajetória, Sim. mas, puta, isso é muito bacana. Né? Não, mas o que eu via, né? Vendo todas essas trajetórias da Bruna, né? Do meu lado, eu sempre vi o quê? Era uma menina que virou uma mulher de repente, assim, e ela tinha muito a pegada de... Ela se sentia incomodada com a situação. Por quê? Ela vinha de uma família onde o pai e a mãe dava o recurso financeiro para ela. Depois, no início do nosso casamento, quem tinha mais recurso financeiro era eu e tal. E ela sempre vinha... E ela tinha aquele negócio incômodo dentro dela. E ela sempre externalizava. Mas o que era o incômodo? Meu, eu odeio depender financeiramente de homem. Eu não quero isso pra mim. Entendi. Eu não quero isso pra tinha mim. um incômodo muito grande, assim, de ter que depender de alguém. E aí eu sempre falava assim, amor, calma, que vai chegar a hora. E eu não sou bobo. Você é meu potinho de ouro. Eu sempre falava pra ela. E eu olhava pra ele e falava... E tipo, pra mim, ele tá falando? ele tava construindo uma carreira e na minha cabeça, né? Eu sempre tive um sonho muito grande de morar fora do Brasil. Na minha cabeça, a empresa que ele trabalhava tinha filial na Bélgica. Eu falei, cara, ele vai ser promovido porque ele manda muito bem. A gente vai morar na Bélgica e tá tudo certo, né? Eu vou construir, vou fazer Essa a minha é a arte vida. por lá. Essa é a vida que a gente vai ter. E quando eu falo de bolo cair, é isso aqui, tá? Tá, caí mesmo. É desmoronar. Ela me mostrou uma foto, o Paty vai colocar depois, depois você que é uma coloca. foto que o bolo tá tipo derrota. Espatifado, exatamente. Aí um dia uma cliente... Mas eu ainda não fazia bolo bonito assim que caía. Eu fazia bolo mais feinho e Que caía. caía, Então assim... Aí uma cliente uma vez falou pra mim assim, Bruna, olha, o seu bolo é muito gostoso, mas é feio. E nem tinha caído o bolo dela. Aí eu falei assim, quer saber, eu tenho tanto problema com bolo, não vou fazer mais isso. Tô tão bem aqui com a Marmita Fit, na época eu devia fazer uns 10, 15 mil reais de marmita em casa. Mês. E assim, sozinha, por dia, eu fazia 100 marmitas. Então assim, eu era muito rápida e eu ganhava dinheiro e eu Fazendo tinha numa cozinha minúscula, de casa? de casa, no apartamento de 60 metros. E o lucro era muito grande, né? Porque eu tô falando de frango, de legumes, de arroz, né? Coisa muito barata. E eu falei assim, quer saber, vou largar. Tô ganhando dinheiro com isso daqui, não quero Você mais fazer vendia doce. nessa época só no boca a boca? Só no boca a boca e em box de crossfit. Tá. Só. Mas aí você- Mas mas aí entra a minha visão no negócio. Por quê? Ela vendia no boca a boca e tal, e rolava. Só que eu já tinha uma outra visão, porque eu sempre trabalhei no mundo de negócios, né? B2B e tal. E eu falei, cara, a gente tem que expandir isso. Aí eu cheguei pro box de crossfit lá, o dono. Eu falei, meu, por que você não coloca um freezer com a nossa marca aqui, consignação? O que vender, no final a gente puxa o relatório. O que vender, a gente paga um percentual pra você e o resto é nosso. Bora fazer isso? Que top. Olha, beleza, bora. Aí a gente foi lá e colocou um freezer. Meu, deu certo. Aí a gente foi pra outro, colocou outro freezer. Foi pra outro box, colocou outro. Que E aí legal. quando a gente viu, A gente tinha 4 ou 5, eu acho. acho que tinha 5 freezers Que espalhados legal. em 5 boxes diferentes. No mesmo bairro? Não, não, no mesmo bairro. não, Tem no distribuído. Genópolis, Perdizes, Caraca. tinha vários lugares. E aí Tinha a um gente- trampo de logística também aí. Tinha funcionário na época já ou vocês mesmo estavam Não, tocando? era só nós dois. Só nós. E aí, E ele trabalhava, né? Trabalhava. E aí começou. Aí veio o que despertou em mim. Falei, cara. esse Irmão, ela negócio- ganhava nessa época mais que você? Ainda não. Não. Não ganhava. Não. Eu ganhava bem. Eu Ele tinha um ganhava bom muito salário. bem. E E aí o que aconteceu? Eu falei, meu,
dá pra gente ter um negócio top fazendo isso. Vamos fazer isso. Dá mesmo. E eu era um cara que olhava... Eu não olhava se ela gostava ou não do que ela tá fazendo. Eu olhava aquilo dar dinheiro. A grana. Ele olhava a grana. Exato. Só que eu odiava, né? Chegou uma hora que pra mim você não gostava? Eu detestava. É mesmo? Ela não gostava de fazer marmita Eu ficha, se irritou. detestava. com aquilo. Eu me irritava, assim, eu fiz pelo dinheiro mesmo, porque eu gostava de fazer bolo. Ela amava fazer o bolo que caía. E ela passava raiva. E a marmita fit, ela ganhava dinheiro. E então, eu não passava raiva, então era meio assim, eu tinha que trabalhar muito, mas tá ok, beleza. Só que chegou uma hora que eu sou uma pessoa que eu tenho que desenvolver aquilo que eu gosto, tenho que brilhar meu olho, senão eu não consigo fazer, assim, não tem uma pessoa que ou faça é top eu ou é sustentar. nada. Ou é bom ou não é, Ou não é. ou eu não faço. Ou é top ou é nada. E aí eu virei pra ele, eu fiquei uns 10 meses sem mexer com confeitaria quando eu falei que eu não queria mais, né? Aí um dia eu virei pra ele e falei assim, tem muito cliente pedindo bolo, eu acho que eu vou voltar. E eu tinha vendido tudo, eu tinha vendido batedeira, utensílio, tudo de confeitaria. E aí eu virei pra ele e falei assim, você é doida? Você falou que não queria mais e agora você quer de novo, você tem que saber o que você quer. Eu falei assim, não, mas eu quero fazer bolo. Ele, mas você desistiu? Eu falei, não, mas é isso que eu quero. E aí eu voltei a fazer, e aí nesse momento a minha chave virou. Eu falei assim, eu não posso fazer do jeito que eu fazia antes. Eu vou ter que estudar pra não acontecer as cagadas que eu fazia, né? Pra não cair. E assim, então toda hora que caía ou acontecia alguma coisa de errado, nesse momento, eu estudava de alguma forma como eu podia arrumar. Que fontes? Brasil? Internet. Não, fora do Brasil. Fora do referência Brasil. internacional. Isso. E aí eu comecei a ver, né, nessas referências internacionais, que tinha uma cobertura que deixava o bolo muito perfeito. Porque eu trabalhava com chantilly, que era o que eu tinha acesso. O que mantém ele ali estável é a cobertura. Não. Não é? Não é. Mas o acabamento, né, aquele negócio de deixar mais impecável, a cobertura... Aquela cobertura, ela tem uma casquinha? Ela tem uma crosta ou ela é mole? Não, ela é molinha. Ela é mole? Ela é molinha, cremosa. ela é cremosa, mas se ela tiver gelada, ela fica dura. Porque vai muita manteiga, né? Manteiga, quando vai na geladeira, fica dura, fica né? dura. E aí eu conheci o Butter Queen, que aí é onde eu falo que eu tive a minha virada de chave. Por quê? Primeiro, conhecendo essa cobertura, eu consegui mudar o visual dos meus bolos, que foi o que a cliente falou lá atrás que era feio. Então ela foi corrigir esse problema. Então eu corrigi e consegui deixar bonito, né? Então, nesse momento eu corrigi a beleza, depois eu fui corrigindo a parte estrutural, né? Então, sempre que acontecia algum problema do bolo cair, eu falava, putz, eu errei nisso, talvez se eu corrigir isso, dê certo. O bolo caía já na mão do cliente? Às vezes caía comigo, às vezes caía no transporte. O mais normal de acontecer era durante o transporte. Eu tinha Mas o que você faz, meu? Porque o cliente tá lá no momento da verdade dele. Você acaba com tudo. Você acaba nunca mais tudo. tem O cara cliente. te odeia pra vida inteira. Te odeia pra vida inteira. Porque você tá destruindo um sonho dele. Exato. Porque o bolo Imagina. a bolo festa. é o bolo. O bolo é a festa. Tinha alguns que caía na mesa do cliente. É que ia desmoronando, aí, sabe? Era ligação, eu lembro... Se eu parar agora, eu consigo ver, lembrar a cara da Bruna, ela recebendo ligação de cliente, e a cliente, você só via gritos e tal. E ela, não tem o que fazer, tá? Coloca na geladeira, coloca um apoio. Tal, e eu ficava desesperado. O bolo tava desmoronando lá. E isso é uma coisa muito comum. Acontecer até hoje. Muito comum acontecer isso com confeiteira, né? E aí eu comecei a estudar e eu consegui... Confeiteira que não é nossa aluna, hein? Exato. Ao vendedor. Exato. E aí eu comecei a corrigir isso. E quando eu deixei meu bolo bonito, eu comecei a chamar a atenção. E aí foi aí que eu fui chamada para participar de um programa da Ana Maria Braga, né? Eles me chamaram para um reality show só de bolo. Na verdade, eu acho que o produtor estava procurando alguém que fazia bolo 2018. Eu fui. Legal, cara. E aí eles me chamaram, falaram, Bruno, olha, você manda um vídeo e tal, falando. Eu falei, manda, achei que era trote, né? Eu falei, não, beleza, mandei. Eles demoraram uns 3 meses para me responder. Me responderam no dia do meu aniversário, a gente estava em Paris, tinha uma coisa que a gente fazia, a gente trabalhava pra caramba, juntava o dinheiro pra uma vez por ano fazer uma viagem muito legal, né? A gente não gastava dinheiro aqui. A gente não gastava dinheiro nenhum. A gente já tinha um combinado. Economiza, faz uma viagem top. Tá fazendo assim até hoje? Não, hoje a gente só trabalha, ganha dinheiro e não faz a viagem top. Pois é, porque vocês estão com dinheiro agora e não estão fazendo a viagem top. Mas aí veio pandemia e tal. Aí veio filho. Que a gente começou a ganhar dinheiro na pandemia. Ponto, lascou. E aí eles me ligaram, eu fui lá, gravei, fiquei uma semana e eu falava pra ele, não vai dar em nada isso, eu certeza que eu vou sair no primeiro dia, porque eu achava que eu era ruim, né? Eu falei assim, não vai dar certo. E aí eu fui evoluindo, né? Eram 5 dias de competição, cada dia eu eliminava um e fui pra final. E aí aquilo me deu muita confiança, né? Aquilo, eu falei, putz... Você ganhou? Não ganhei, fiquei em segundo lugar. O outro era melhor? O outro era mais legal?
Na verdade, ele tinha um trabalho diferente do meu. E a última prova, era bolo de casamento, que é uma coisa que hoje eu manjo muito. Mas na época eles me deram um bolo de isopor. Tem uma coisa que eu tenho muito pavor, é bolo de isopor, né? Eu sempre fui muita defensora. Não, bolo é bolo. Bolo é bolo. Bolo não é isopor. Então, eu sempre fui... Tem que comer. O que eu faço, as pessoas têm que comer. Então, quando me deram isopor, eu falei, gente, dá mais 2 horas de prova e deixa eu fazer um bolo de verdade. Mas não era, é regra do programa. Você tinha que fazer com isopor e eu me lasquei, né? Eu não conhecia algumas características que o Borderqueen tinha naquela época. Eu pergunto porque eu tenho uma sensação, e aí olhando como observador mesmo, eu vejo os finais desses programas, eu percebo uma coisa que, no meu ponto de vista, é muito fake. Eu posso estar sendo aqui o cara mais escroto da vida, tudo bem? Que é, pega o Big Brother, o malucão lá ganhou. Você vê os outros 2 caras pulando como se eles tivessem ganhado. Não é do ser humano, aquilo não é verdade, cara. A primeira coisa que vai acontecer é uma frustração tão grande que você não vai ficar pulando, comemorando o outro cara que ganhou, velho. Então, é dissimulado, não é verdadeiro. Depende da pessoa. Virar pro cara e falar, irmão, parabéns. Exato. Honesto, agora tudo bem? Ficar pulando. Pulando e dizendo, você merece muito. Então, como assim, cara? Você merece muito e eu? Eu queria ganhar. Eu queria ganhar. Posso estar sendo um puta de um... Ainda sendo escroto, eu tô sendo eu mesmo aqui. Mas, cara, eu... Cumprimentar o cara e falar, meu, você foi foda. Do caralho que você fez foi melhor que o meu, tudo bem. Agora, aquela pulada, não consigo. É por isso que eu te perguntei se você achou que o primeiro, quem ganhou, tava... Não, eu achei que real. pro que ele fez da última... Ele foi muito melhor do que eu. Foi melhor que você. Foi muito melhor que eu. Mas óbvio que você percebeu na resposta dela que não foi direto, que ela teve uma Eu fiquei frustração. puto e tal, queria ganhar. Lógico que ela queria ganhar. Cara, é papo real. Você chegou até aquele quer, lugar... Você tá de boa? Daí que eu coloco pra você. você. Então é papo real, não adianta, cara. Mas tem uma coisa que eu não curto é firula, cara. E na medida que o que a gente tá fazendo aqui é firula, não é legal. Quem tá assistindo quer ver o papo real. Mas o que ajudou, né, o fato de eu não ter ganho, foi que o programa demorou 11 meses para ir ao ar. A gente gravou tudo, gravou a final, mas eu não sabia. A gente não sabia quem tinha ganhado. Ah, não? Não. E aí, depois de 11 meses, eles guardam... Você foi assistindo, então, programa a programa? Não. O programa ficou 11 meses guardado lá numa caixa na Globo. Depois de 11 meses, eles ligaram, olha, o programa vai ao ar agora. Uhum. E aí, a gente foi pra Globo. Então, assim, eu tava lá na minha casa assistindo o programa durante uma semana. Quando foi a final, a gente foi lá pra Globo de novo pra Ana Maria falar ao vivo quem tinha ganhado. E aí foi ao vivo e tal. Um ano depois, já melhorei tudo na vida. Um ano depois eu tava muito bem. Por quê? Quando eu fui pra lá, eu ganhei muita confiança. Uhum. E eu vi que ninguém conhecia muito bem Borderqueen, que era o que eu trabalhava naquela época. E aí ele, de novo, virou pra mim e falou assim, você tem que ensinar isso daqui. E aí eu falei assim... 18 é o ano? 2018. Aí eu falei pra ele, mas eu vou ensinar como? E aí eu tinha uma colega de confeitaria na época que ela dava aula online já no Facebook, né? Ela vendia o ingresso, colocava a galera num grupo de Facebook e dava aula ao vivo ali. E aí eu comecei a fazer isso, né? Eu comecei a vender o ingresso, vendi a minha primeira turma, vendi 14 alunos a R$90. Dei uma aula de 2 horas e pouquinho, ensinei a massa, o recheio, como montar o bolo, como cobrir o bolo e decorar o bolo e entreguei isso para os alunos. Algum desses caras estão contigo ainda? Estão, até hoje. Todos eles? Todos eu não sei, porque Algum virou amigo? Não. Vai na casa? Não. Tá. Mas eu tenho, assim, muito marcado quem são. Não, e elas falam... Na live a gente tá hoje, elas falam, nossa, eu sou da época do Facebook. Tem. Mó barato. Não, isso é legal, cara. Isso é muito legal. Eu acredito muito no lance em que você... É aquilo que a gente falou aqui no começo, né? Você marcou tanto a vida e aquilo foi tão verdadeiro que, cara, tem que estar junto, mano. E aí eu comecei a fazer dessa maneira e eu fiz 1 ano isso. Até o programa ir ao ar. Aí o programa foi ao ar, no ao vivo a gente abriu uma turma. E aí eu achei que eu tinha estourado, né? Aí eu falei assim, estourei, né? Estourei, porque eu vendia, na época, meu sonho era fazer 100 alunos numa turma. E aí eu abri o programa... Totalmente online. Totalmente online e ao vivo no Facebook. Eu não tinha câmera, eu não tinha... A gente investiu... Celular?
Tinha um tudo no celular, celular. um iPhone 6 na época, e a gente comprou um tripé de R$50 na Santa Efigênia, Foi. mas eu não Da tinha hora isso, microfone, eu não tinha luz, eu não tinha nada. E aí, conforme eu fui ganhando aluno, a galera começou a trazer reclamações. Ah, eu não tô conseguindo enxergar, eu não tô conseguindo não tô ouvir. ouvindo direito. Aí a gente falou, O putz... principal problema que eu sempre tive foi isso. Cara, eu não tô ouvindo direito. O áudio, cara. o Os caras áudio... que trabalham com áudio sempre sofrem. Os meninos estão aqui. Sempre sofre, porque é um negócio assim, não tô escutando. Aí eu falava pra ele, aproxima mais a câmera. A luz tá ruim. E aí eles começaram a reclamar, a gente começou a investir lá na Santa Efigênia. Agora vamos comprar uma luz. Tá. Aí comprou luz. Aí comprou aquela luz, sabe aquelas luzes tipo de guarda-chuvinha? Que abre o guarda-chuvinha. Tô ligado. Aquela mais simplona. Na hora que a gente comprou aquela luz, eu falei, caramba, amor, a gente tá muito Estouramos. profissa. Estouramos. Nossa. Falei, nossa, eu nem conhecia equipamento, né? Falava, da hora. caraca, a gente tá demais e não sei o quê. Caraca, Vendi que da hora. 256 alunos. Caraca. E eu fazia tudo sozinha, né? Quanto que era cada um na época? Ai, nessa época já eram R$160, eu acho. É, 150, por aí. Tá. E aí eu falei, bom, estourei, estamos muito bem. Olhei pra ele e falei assim, a gente tá muito bem, vamos pra Itália. Torrei o dinheiro inteiro na Itália. Isso é da hora. Torramos. Isso é da hora. Foram pra onde Tudo. na Itália? Foram pra onde? Fizemos Roma, Toscana, subimos até Emília-Romana e voltamos. Conheço bem. E eu sou apaixonada pela Eu fiz Itália. essa trajetória toda. Eu desci em Florença, aí fui pra Toscana, aí desci um pouco mais pra Montepulciano. A gente foi pra todos a esses gente Eu lugares. conheço, A porque eu gente sou do vinho, né? Então a gente ficou Então você já hospedado foi pra vários exato. lugares. lá em Montaltino. A gente se hospedou numa vinícola. Numa vinícola. tal. Porra, do Cara, caralho. Aí o cara fazia, né? A gente Do foi caralho, visitar, do tá? caralho. Falei, puta que Do pariu. caralho. Que lugar Aquilo massa. é a expressão do estourei, não é? Sim. Não é, meu? Aí eu falei, nossa, a gente vai fazer isso. Meu sonho era viajar 2 vezes por ano. Né? A gente, 2 vezes por ano a gente vai conseguir fazer isso, né? Só que ele era CLT. Aí eu falava, aí voltava o meu sonho. Não, ele não vai Que tirar férias bosta, 2 vezes por né? ano, Pra tirar- merda. Não, e pior, além dele ser um CLT, ele trabalhava, na época, numa empresa que indústria é certinho, né, mano? Total. Tem horário pra Meu, entrar. Total. Tinha uma sinal. época que ele não podia nem ter barba. É, então. Que eu Não falava podia ter pra barba. ele, eu É, falava, legal. como assim você não pode ter barba? Isso é, cara. Eu olhava pra ele, como assim você não pode ter um dia de home office? Fica em casa, trabalha home office. Não, na minha cabeça de empreendedora não tinha sentido, né? E aí eu sei Bruna, que vocês voltaram da Itália, e aí? voltamos da Itália, eu abri uma turma da Itália porque eu queria alguma coisa lá que ia gastar mais dinheiro. E eu falei pra ele, eu falei assim, eu vou abrir mais uma turma e a gente vai fazer. Abri a turma e a gente fez. Aí eu só sei que a gente voltou pra casa, e aí pegamos o esquema, né, de lançamento, começamos a profissionalizar Como é que o vocês negócio. pegaram o esquema? Vocês foram estudar, A vocês? gente foi estudar. Ah, os dois. A gente, na época, ele Ah. tentou fazer eu estudar junto, só Tá. que isso não serve pra Essa mim. parada é tua. Essa parada é minha. dele, Tá. é dele. Mas na época, ele achava que eu tinha que fazer junto e ele tentou me enfiar ali na frente do computador. Eu falei pra ele, uma época, eu falei, não dá. Não é. Não, tô ligado. Não força a barra É que comigo, é não vai. importante. Eu acho que pra saudabilidade da relação, os papéis têm que estar Os claros. dois né? não podem fazer a mesma Exato. coisa. Isso a gente o papel aprendeu tem que com estar o claro tempo. e vai super bem, né? E aí? E aí a gente aprendeu a fazer isso e a gente tinha um fotógrafo que fez as fotos do nosso pré-wedding, antes do casamento. E ele viu que eu tava fazendo esses cursos, ele me ofereceu, ele falou, Bruna, você quer que eu tô te oferecendo, você quer que eu grave alguma coisa pra você? Porque eu quero fazer um portfólio e tal, eu tô vendo o que você tá fazendo. Eu falei, putz, legal, quero gravar um curso. Ele se ferrou, né, coitado. Ele achou que ele ia gravar tipo um vídeo de YouTube e gravou um curso de 10 horas pra mim. Na faixa. Na faixa. É? Porque era portfólio pra ele. Era bom portfólio pra bom ele, era legal pra ele. Tá ele... com você até hoje? Tá comigo até hoje. Tá, legal. E Tá. aí, ele gravou o primeiro Beabá do Butter Queen, né? Que a gente chama o nosso curso até hoje de Beabá do Butter Queen. E aí a gente... Do caralho o nome, porque você traz uma coisa lúdica meio quase tosqueira com uma coisa requintada. Do caralho o nome. É, Do caralho. e é tipo isso, Do velho. caralho. E Eu aí fico a imaginando gente- a pessoa mais simples tentando reproduzir essa porra desse nome. Do caralho. Parabéns. Exato. Ah. E aí a gente fez muito bem, né? A gente vendeu super bem a primeira turma. E aí fomos fazendo assim até o final de 2019, eu sozinha. A gente contratou um pouquinho mais pra frente uma agência pra fazer algumas coisas pra gente. E ele olhava pra mim e falava assim, legal, amor. Eu olhava pra ele, pede as contas. Ele, não, a gente tem uma segurança. E eu falava, a gente tá ganhando mais de 3 vezes o que você ganha. Tipo, que segurança, vem pra cá, porque se você vier... Deixa eu perguntar uma coisa real, quero resposta real. Teve briga?
Não chegamos a brigar, não. Mas tinha uns descontentamento aí, não tinha? Tinha um descontentamento principalmente da minha parte, porque eu sabia que se eu trouxesse ele pro meu lado, a gente ia fazer muito mais. Ele foi orgulhoso? Ele foi orgulhoso? Não, orgulhoso não. Ele achava o máximo, porque ele me ajudava no que ele podia. Às vezes eu ligava pra ele no trabalho dele e falava assim, amor, ó, eu não sei fazer tal coisa. Ele ia lá, adiantava pra mim, fazia. E ele achava o máximo eu ganhar mais, né? Porque tem homem que fica meio puto porque a mulher tá ganhando mais. Ele achava o máximo. Isso foi de boa pra você, mano? De boaço. Foi? Nossa, de boaço. Porque isso é uma coisa que pra alguns homens mexe com a cabeça, né, Mas mano? pra mim, eu sempre me vi construindo aquilo junto, sabe? Não era que assim, eu meio que tocava sozinha, mas ele fez junto comigo, né? Como é que era a conta? A conta é conjunta, a conta separada? Não, como é que era? Conta separada. Conta separada, mas você sabia tudo o que tava rolando? Sabia tudo. Sabia tudo. E aí, no final de 2019, a gente participou de um evento ao vivo, né, do professor, né, do Érico Rocha, que ensinou a gente a fazer lançamento. E aí, lá nesse evento, eu não queria ir, eu tinha acabado de descobrir que eu tava grávida, e eu não queria ter filho. E eu me descobri grávida no momento que eu tava em ascensão, e eu falei, putz, vai acabar com tudo pra mim, né? Eu vou ficar grávida agora, lascou. Ela falava, acabou minha vida. E eu falava, acabou minha vida. E você queria? Eu sorri, fiquei mó feliz. E eu só chorava, eu tava puta. Ai, e aí ele arrumou esse evento pra gente ir, que era um evento presencial, que eu ia ter que ficar sentada 12 horas por dia durante todo um final de semana. E eu olhei pra ele um dia antes olhou pra mim e falou assim, amanhã eu não vou trabalhar porque a gente vai pro evento. Eu olhei pra cara dele e falei, não vou. Aí ele falou assim, como assim você não vai? Aí ele me inventou um preço, falou assim que ele pagou muito mais caro do que ele pagou, só pra tentar me convencer pelo lado financeiro. Exato. E aí, eu falei assim, beleza, vamos. Eu fui contra gosto, não queria ir, só que eu sentei lá e eu sou uma pessoa bem influenciável, né? Botou música, o cara entrou no palco e eu já tava assim, meu Deus, que da hora. O evento em si é legal, né? O evento presencial tem uma vibração muito legal. A vibe tava muito boa, né? E aí ele começou a falar de coisas e eu olhava pra ele e eu falei assim, você tá vendo? Você tem que vir trabalhar comigo. Você tem que largar. E ele olhava pra mim assim, não, amor. E a gente já tinha feito, nesse ano, acho que R$800 mil. Caraca. Nesse modelo, né? A gente 2019. 2019. E aí eu olhei assim pra cara dele e falei assim, não, você tem que vir trabalhar comigo. E aí eu meio que convenci ele naquele evento. Eu falei assim, eu tô grávida, eu não vou conseguir tocar isso sozinha. E se você vier, a gente vai fazer pelo menos o dobro. Então, você tem que vir. E aí a gente entrou num acordo que se o próximo lançamento desse muito bom, ele pediria as contas. Então a gente ia lançar em janeiro e ele falou assim, então se o de janeiro for muito legal, eu me demito e eu vou trabalhar com você. E aí eu saí de lá e falei assim, beleza. Mas na minha cabeça assim, eu vou fazer ele pedir antes. E aí a gente foi fazer uma última viagem, né? A gente foi para Nova York no final do ano, de dezembro de 2019, passamos Natal, Ano Novo. Quase a pandemia pegando. Quase a pandemia pegando. Eu tava lá no comecinho. Foi nossa última viagem. No comecinho de janeiro eu tava lá. Vocês ficaram em janeiro também? Não, a gente foi embora. A gente foi embora dia 3, 2 de janeiro. Eu tava chegando nesse período aí. Nossa. Voltei, o bicho pegando no mundo maluco. E aí, a gente, lá na viagem, eu comecei o meu trabalho psicológico na cabeça dele. Eu falei assim, amor, não faz sentido você querer pedir conta depois de um lançamento. Você tem que pedir antes pra trabalhar e pra ser muito bom esse, né? Claro. E aí ele falou assim, não, tudo bem. Acabei convencendo ele. Ele falou, não, tudo bem. O primeiro dia útil que eu chegar pra trabalhar, eu vou pedir minhas contas. E aí ele pediu. Foi. A Paty tá me avisando. Você vê como é que é. Eu tô tão empolgado aqui, tá do caralho. Tanto é que esse podcast, ele é diferente dos outros. Porque, normalmente, eu faço um monte de perguntas e vocês estão o tempo inteiro na cronologia, tá do caralho isso aí. A gente tem mais uns 10 minutos para não atrapalhar vocês mesmo. Eu acho que dá pra rolar. Me fala uns 30, a gente vai. A gente pode ir rolando. Manda bala, assim, aí vocês administram o tempo de vocês, mas eu quero chegar no... Estourei a boca do balão, quero chegar aí, manda bala. Então... Aí ele foi pedir as contas. Nesse momento, a gente tomou decisão. Fernando, vou pedir as contas. Beleza. Tá. Cara, eu fiquei aquilo ali me remoendo por dentro. Mano. Me remoendo por dentro. Você era o quê? Você era um engenheiro ou tinha cargo de liderança lá na época? Tinha cargo de liderança. Tinha cargo de executivo dentro da empresa. Legal. E, tipo, tava em ascensão. Então, o próximo passo era... Ou eu poderia ir pra Bélgica, que é onde podia ser vice-presidente, podia assumir outras coisas. Então, assim, tava em ascensão. Falei, cara, eu vou jogar tudo isso pro alto. E eu ficava com aquele negócio... E aquilo remoendo por dentro. Mas aí, eu sou... Bom, minha formação em engenheiro, eu sou um cara numérico.
Eu olhava pros números e a conta não fechava pra eu ficar. Eu falei, mas eu buscava coisas pra comprovar que era bom ficar. Exato, justificativa. A justificativa, mas não tinha justificativa. Então, tipo, se eu não ficasse, se eu quisesse ficar, eu era puto de mundão, a verdade, né? Tipo, não tinha motivo pra eu... E ela voando. Eu falei, cara, eu tenho que estar junto, vamos fazer esse negócio acontecer. E aí eu falei, então tá certo. E aquilo foi me remoendo. Eu lembro até hoje, quando eu fui sair de casa no dia de manhã, na noite anterior, eu não dormi a noite inteira. Mano. Não dormi mesmo. Porque, meu, eu não sei se você consegue se colocar nessa situação. Era uma situação que eu tinha quase 14 anos de empresa, tinha um cargo de executivo onde eu tinha todos os benefícios, né? Eu me coloco na sua situação. CLT fala muito, te entender, CLT fala muito disso, né? Então, eu tinha os benefícios da empresa, tinha todos os benefícios da empresa. Que é uma bosta. Hoje, quando eu ouço isso, me dá até você fala, exato, pelo amor de Deus. Exato. Mas tinha todos os benefícios da empresa, que aquilo ali te prende mais, você fica, né? E a máquina é feita pra isso. E a máquina é feita pra isso. E eu olhava pra ele, conta de celular, a gente paga o celular. Eu olhava pra ela. Eu tô faturando $1 milhão, caralho. Eu olhava pra ela e falava, amor, eu não pago celular, eu não pago gasolina. A gente tem convênio médico. E eu tava grávida, né? Ele, mas você tá grávida. E assim, quando eu falava isso, pra mim fazia muito sentido, porque eu fui criado no modo CLT. Mano, de verdade. E tipo, o meu pai, a vida inteira, ele me guiou pra eu ser um cara muito foda numa grande empresa. Teu pai é o quê, mano? Teu pai? Meu pai faleceu, agora perdi ele na pandemia. Meus sentimentos, mano. Mas ele era também na área de engenharia. Era também? Ele não tinha formação de engenheiro, mas ele trabalhava como engenheiro. Ele fazia os projetos, mas tinha outra pessoa que assinava. E ele tinha um cargo bom e tal. E ele que me colocou nesse meio. Eu fui pra esse meio por conta dele. Criação é foda, cara. Então, tudo, tipo, foi dali. E ali dali veio tudo. Então, pra mim, era um peso, além de ter a minha carreira, a responsabilidade que eu, na minha cabeça, eu devia ao meu pai também era um negócio. Porque eu sempre tenho uma visão assim, eu tenho que dar orgulho pra ele. Então eu tinha muito esse passo aqui, vai deixar meu pai orgulhoso e vai fazer bem pra mim? Da hora, Se mano. juntava os dois, eu seguia. E aí era assim. E aquele negócio de pedir as contas não ia dar orgulho pro meu pai, Tanto na minha visão. A história que o pai dele ficou sabendo que ele pediu as contas é a melhor. Aí beleza. Mas aí chegando, ia pedir as contas. Não dormi à noite, tá? Beleza. No outro dia, levantei da cama, porque eu não acordei, já tava acordado, só levantei da cama, me arrumei e tal. Entrei no carro e fui. No caminho da minha casa até a empresa, Alphaville, pega a estrada, Castelo ali. Tá ligado. Eu lembro até hoje. Teve uma hora, eu tava na Castelo, eu parei o carro no acostamento, abri o vidro e comecei a dar uns berros pra fora, uns gritos. Tinha um negócio assim, não acredito, mano, eu vou fazer isso. E gritava. É mesmo, cara? Meu, minhas pernas tremiam e dava um negócio. Cara. Falei, meu, Coitado. não é possível, vou fazer isso. Beleza, cheguei na empresa e eu fui falar com o cara, que era o meu chefe, ia pedir as contas. Eu não conseguia falar pra ele, tô me demitindo. Cheguei pra ele, por ser meu chefe, meu, é o seguinte, vou ter que sair da empresa. Ele, beleza, pega essas coisas e sai. Não, vou ter que sair, mano, não vou voltar. Tá bom, fica uma semana em casa. Beleza. Eu falei, meu, você não tá entendendo. Eu vou sair e não vou voltar nunca mais. Aí ele olhou assim pra mim, o que você tá falando? Eu falei, meu, eu tô pedindo as minhas contas. Aí ele ficou em choque. Porque, tipo, ninguém esperava isso. E aí foi um choque pra ele, mas me deu um alívio. Eu falei, cara, eu falei. Meu, mas... Aí ele falou, mas o que a gente pode fazer? Eu falei, é o seguinte, vou ser bem claro. Nem que se você me pagar 10 vezes a mais, eu fico aqui. Eu tô caindo fora. É isso. E aí eu me senti, falei, nossa, cara, é isso, velho. Vamos embora. E aí, beleza. Voltamos, começamos a tocar o nosso negócio. Já não tinha mais nada a ver com a empresa. E aí o negócio... deslanchou. Estourou. Explodiu. Aí foi... O que aconteceu... Então, vamos lá. O que aconteceu depois desse pedido, mano, que você aportou no negócio, que fez o negócio dar um boom? Porque a Bruna, ela é artista. Ela é artista. A Bruna é artista. Sem dúvida. Então, o que ela faz... Rapidão. Se você não viu ainda, entra no Instagram dela. Aqui na descrição tem o Instagram. Cara, ela é artista. Essa top. pegada. O bagulho é top. Então, assim... Eu acho que a gente conseguiu juntar duas cabeças muito boas pra coisa. Por quê? Além da minha parte artística, a minha metodologia é muito boa. E ele veio com a parte estratégica
que combinou. Combinou, né? E aí a gente Mas você sabe o que mais me chama a atenção? Até me arrepia falar. Eu não acho que tem nada a ver com estratégia. Vocês me parecem um casal coeso, velho. Não, e tem... Mas Sim, tem mas muito, tem essa é a muito base disso, da essa pegada. parada, Tem assim. muita. Porra, porque, de verdade, outra mulher teria dado um pé na tua bunda. Falando assim, tô faturando não sei quantos milhões. Aí começa a olhar para as coisas e outras pessoas começam a enxergar. Ou outro homem deveria falar, puta, ela vai querer pisar em mim e não quero. Com medo, inclusive da relação. Porque acontece isso, não vamos ser ingênuos. Exato, não é? é. Me parece De que você vocês não estão ter- num lance tão coeso de tantos anos. Isso também é uma variável importante. Porque uma coisa é Total. começar a namorar agora e ficar apaixonado. Outra coisa é 15 anos de relação comendo osso lá na padaria ou na marmitinha fit de 50, 60 metros o apartamento no fogão. É, porra. exato. Não, é outra pegada. Então, isso é muito legal. Muito então, legal. Mas isso você falando, o que me remete? A gente tem muita segurança um no outro. Então, o primeiro ponto é isso esse. é legal. Então, trabalhar em casal pra gente empreender junto, a gente tem segurança. Então, eu confio 100% nela, ela confia 100% em mim. Eu não tenho medo de falar, eu não tenho receio, Você quer ver uma sabe? coisa? Não tem... Eu vou viajar aqui. Paty não vem, depois me pedir, tá bom. A Paty, normalmente, quando ela vê que eu viajo, ela entra fazendo uma pergunta em cima do tema. Te adoro, tá, Paty? Tá tudo bem com isso. Você sabe o que é foda numa relação? Quando você tá numa relação e que você... E eu tenho alguma experiência para falar de relacionamento, depois eu conto para vocês, mas... Quando você não consegue se projetar. É mais ou menos assim, mano. Você faz tá fazendo planos... A gente tá o quê? Abril? Maio. Também maio. Você tá fazendo o plano do final do ano. Para onde nós vamos no ano novo. Cara, tem situação que você não consegue pensar que você vai estar com a pessoa no ano novo. Para fazer todos os movimentos que vocês fizeram, é uma parada tão de confiança que me parece que é o que você tá falando, velho, que, cara, não passa pela cabeça a possibilidade de não estar no ano novo junto, sacou? E aí eu acho que funciona. E aí eu acho que a lição que tem para nós aqui, os empreendedores que tá vivendo esse lugar com a mulher ou com o homem, etc, e tal, o casal, cara, a base tem que estar muito bem fundamentada, porque senão vai dar merda. Sim. Total. Não é? Vai. Total. Vai E dar a merda. gente sabe que Vai dá. dar merda. Vai dar- Então, assim, você, no começo você perguntou, o que vocês veem que o negócio dá bom? Aham. Então, primeiro, confiança. Aham. Confiança no outro. E muito bem claro a divisão dos papéis. A gente tem, Fala um pouco sobre isso. A gente tem muita clareza. Tá. Então, eu tenho muita clareza na minha parte, que é... Eu tenho que fazer as coisas e eu não tenho problema nenhuma de estar trabalhando no back-office e deixo ela brilhar. Aham. Cara, ela é a estrela da parada. Maluco, você... Ela é há um de ter negócio, culhão entendeu? pra isso, meu irmão. Não tenho problema Puta, nenhum. Eu teria uns 2 meses de úlcera, irmão. Confesso a você com alguma segurança aqui, cara. Eu ia ficar pensando, caralho, como é que eu entro naquela porra daquela câmera ali, mano? Mas eu vou te Juro falar um pra negócio. você, cara. E aí a gente chega, porque hoje a gente faz parte de alguns grupos de mastermind, né? E se a gente chega no grupo de mastermind onde a expertise é o lançamento... Não, aí é ele. Ele É brilha. claro, é aí todo claro. mundo quer falar com ele, quer saber o que Vocês ele dão faz. mastermind ou Não, vocês a participam? Gente a gente participa. Então, assim, a galera quer conversar com ele, quer saber o Essa que é uma ele outra faz. coisa que eu aprendi, não tô fazendo, mas eu aprendi depois do podcast. Funciona essa porra, né? Funciona. Ajuda, né, cara? A mudança de chave e o nosso né? crescimento foi devido Você consegue dizer, você que tá aí mais mergulhado nesse negócio, se você tivesse que me convencer a participar de um mastermind, me convence aí. Por que eu deveria participar, mano? Tô pegando a consultoria com você aqui, irmão. Acho que é fácil. Não, vou falar real e simples. Joga sem real, sem joga muito- real. Cara, tem a gente pode usar uma forma, uma expressão lúdica, que é o seguinte. Carvão, você tá em chamas, mas carvão fora da fogueira apaga. Apaga. Então, o Mastermind eu enxergo como uma grande fogueira. Você tem que estar no meio de quem está crescendo e o ambiente te envolve para que você esteja em ascensão. Na hora que você se acha muito bom para não precisar, é a hora que você vai para fora e o que acontece com o carvão? Ele apaga.
É uma boa metáfora. É que eu concordo muito com você. Às vezes a gente se acha muito bom para não participar. E às vezes a gente não tem conhecimento. E às vezes não acredita. Ou não sabe que porra é, porque é uma grana fazer lá dentro. É uma grana Você tava com o Érico, mano. Uma puta grana. Não sei nem quanto é hoje. Quanto é pra participar de um Mastermind? 240 pau. Mano. Que é o melhor dele, então, na verdade. Não. Platinum, E ele é monstrão. Ele é o pai da porra toda, né? Exato. Então você vai pagar 240 pau, você tem que ter 240 pau. Exato. E você tem que falar, Toma. Eu tenho que fazer valer. Exato. E como que eu vou fazer valer? Pois é. Mas assim, o legal do Mastermind é que o Érico, ele nem dá mais palestra no Mastermind. Quem dá palestra nesse Mastermind são os próprios participantes. Caras, Mas assim, é uma sacada, é um toque que a pessoa fala que você fatura muito mais do que aquilo. É um negócio que o Érico às vezes fala, ali escutando a palestra, ele abre a boca e fala um negócio, você fala, nossa, vou implementar isso daqui e vou ganhar muito mais. E pro nosso negócio, hoje a gente conseguiu expandir o nosso negócio e criar outros braços dentro da empresa, mas é porque às vezes é uma coisa. Uma coisinha. Eu escuto o ano inteiro, mas às vezes é uma palavra que muda tudo. Deixa eu perguntar pra você, essa pergunta eu vou fazer pra você, porque me parece que você é o patrono dela, tá? Como é que tá hoje? Pode falar em ordem de grandeza se não quiser falar real. Tá. Quanto vocês faturam hoje? Como é que é isso, 2021, pra gente poder ter uma relação? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, pra onde vocês estão indo? Tá. Porque uma coisa é o que eu tenho hoje, uma coisa é o que me projeta. Eu costumo dizer que na vida, é melhor ter pergunta do que resposta. E isso é uma boa pergunta. Não tô dizendo que essa pergunta que eu tô fazendo, não. É vocês, enquanto negócio, se perguntando para onde a gente tá indo? Sim. Qual é a nossa próxima pernada? Sim. Total. Eu não sei se todo empreendedor é assim, mas eu me vi empreendedor e o que me motivou a ser empreendedor foi ver que eu tava ganhando mais dinheiro empreendendo do que sendo CLT. Caralho. Então Eu senti isso. Isso eu falo de coração aberto, não tenho vergonha, não tenho medo. Mas o que te move para ser empreendedor, e no meu caso, que foi a grana, não é essa a razão que vai fazer eu crescer a minha empresa. Tá. Então hoje eu não olho mais a grana. Tá. A minha meta não é faturar mais. A minha meta hoje é transformar mais vidas. Cara, mas de verdade. Eu acho que você assim, parece abobrinha não falando. parece, não parece. Não sei. Mas lembra que você falou da parece. professora, da minha professora lá no início? Que é isso, né? Que é exatamente isso, porque a gente começou a escutar coisas que a gente faz hoje que vai, assim, desde... Bruna, eu ia me suicidar hoje e por sua causa, pelo que você fez, eu não vou mais. Mano, eu te ouço e eu sou um cara cético pra caralho. Eles me conhecem aqui, mano. Eu te ouço e eu acredito. Por que eu acredito? Por uma coisa só. Porque me parece que o espectro dinheiro pra você está resolvido. Quando você tem essa necessidade fundante resolvida, você procura propósito. Exato. Sacou? É essa a pegada. Então, mano, como você não precisa ficar fazendo conta hoje? Imagina, sua filha não tá nesse lugar ainda, mas se você fosse vocês três num restaurante e a filha perguntar, papai, eu posso pegar mais uma sobremesa e você falar que não, maluco, o teu driver era a grana, mano. Exato. Ela ia E era o que a gente tinha. Que é o que vocês tinham, entendeu? E tá então, tudo bem. E aí tá tudo bem. Exato. Agora, quando você tem essa questão mais fundante, foda-se se deu 5 mil ou se deu 6.400, foda-se. Aí você fala assim, caralho, tem uma coisa de propósito mesmo. E eu acredito real nisso aí. E essa mudança de chave é o que faz o nosso crescimento. Então, só para não deixar aquela pergunta no ar. A gente saiu de 2019 com 800 mil. 2020 a gente fez... Que foi onde a gente explodiu, né? 2020, que foi quando você saiu, né, velho? 2020 foi quando eu entrei no negócio junto com ela. A gente fez 8 milhões. Caralho. 2021 a gente fechou em 13 milhões. Caralho. E esse ano a gente espera também ter mais crescimento. Top. Aí você pergunta, e para onde que a gente está indo? O nosso pensamento é como eu consigo atingir mais as pessoas e ajudar mais as pessoas. E quando eu penso dessa forma, no final o resultado é que eu tenho uma recompensa boa. E tudo bem a minha recompensa ser eu estar bem financeiramente. Mas a minha busca não é essa. Então eu busco no meu ecossistema. Então hoje, o que a gente... Esse ano inteiro, né? A gente só fala sobre isso. Qual que é o nosso ecossistema de produto? Ecossistema de produto. Então a gente só pensa nisso. Então hoje o que a gente está fazendo? Futuro, o que a gente planeja? E já executando. O futuro já é o agora pra gente. A gente está
montando um ecossistema de produto, onde eu vou ter um produto de, sei lá, de R$10, se você quiser, onde eu consigo ensinar uma pessoa, por R$10 ela vai aprender, e eu vou conseguir também atingir pessoas que estão num outro nível, já com uma empresa formatada e tudo mais, e eu consigo também ter produtos de 40, 50 mil reais para atender essas pessoas. Então eu vou ter de R$10 a R$50 mil, um ecossistema de produto. Concordo onde eu consigo balancear. Então, assim, eu tenho minha veia empreendedora e eu acho que um negócio, assim como nós somos seres humanos, o que a gente precisa para sobreviver? Oxigênio. A empresa que precisa para sobreviver é lucro. Sendo claro. Então eu vejo como que minha empresa sobrevive no futuro. Precisa de lucro. Como que eu consigo lucro? Tendo um ecossistema de produto onde eu ajudo mais as pessoas e o meu lucro aumenta. Posso acrescentar uma coisa? Pode. Que eu vou ter a audácia de dizer isso para vocês, porque talvez é o que eu faria se eu estivesse no mundo de vocês. Vocês têm acesso hoje que vocês não tinham a cabeças, a produtos e a serviços. Sim. E vocês estão capitalizados, ou no tempo estarão capitalizados de maneira que você pode começar a entrar em negócios que vão rentabilizar a presença de vocês. Eu não necessariamente colocaria somente naquilo que eu já faço hoje. Porque tudo que você me disse está dentro do que você faz hoje. Sim. Tudo bem? Produto de R$40 ou produto de R$40 mil. É confeitaria, é educação. Sim. Agora, quais são os outros atributos que eu tô dentro do mesmo ecossistema, numa linha de mais adjacente ao núcleo, porque o núcleo hoje é confeitaria, mas eu poderia pensar adjacente, eu poderia pensar beyond the core, mais ainda adjacente, pensar em saudabilidade, talvez, pensar em gastronomia de maneira mais ampla, talvez. Então, quais são os outros negócios que me orbitam que eu posso falar assim, caralho, posso pôr uma grana aí e começar a rentabilizar de alguma maneira. Sim. Faz sentido? Faz total. Muito sentido. Total. E é sempre um... Acho que eu sou muito um cara assim, eu tenho que ir step by step, sabe? eu me liguei. Eu tenho que ir muito... Mas isso tá no nosso plano. Bruna, me ouve, Bruna. Mas isso tá no nosso plano, tá no nosso... Não, do caralho, mano. Do caralho, ali na nossa visão de mercado, sabe? E como é que eu começaria? Pra gente não começar de maneira aleatória. Antes de sair colocando a grana nesses caras que estão orbitando vocês, e cara, vocês vão encontrar gente pra caralho que tá orbitando. Aconteceu comigo hoje de manhã, tá? Hoje o cara veio aqui, o cara viu um stories meu ontem, falou, porra, cara, aqui do cara, eu abri uma caixinha de perguntas, ele falou, meu, falei, vai lá. Veio pra cá, cara. Falei, meu, eu faço com você esse troço aí, achei do caralho que o cara tem. Puta oportunidade de fazer com ele, de entrar com ele. Se ele achar que faz sentido, eu vou junto. Então, antes de você sair colocando esses caras pra dentro, tenham clareza da tese. Tá. Qual é a minha tese? Eu quero melhorar a cadeia food nesse pedaço. Eu quero trabalhar naquele cluster da gastronomia, eu quero tornar a gastronomia mais ampla, eu quero tornar a autogastronomia mais acessível, percebe? Tem uma, tem uma tese aqui. Tem uma tese por trás. Se qualquer startup ou qualquer negócio que tiver dentro da tese, eu ponho dinheiro. Porque vocês vão ser tentados, quando tiver com uma batelada de grana, a colocar em dinheiro em qualquer coisa. E a pergunta do milhão é, atende a minha tese? Percebe? Faz sentido? Faz muito. Meu, eu adorei falar com vocês, a parte tá mandando eu terminar. De verdade, eu adorei. Eu tava quieto no começo, porque esse é o momento que eu queria bater o papo pra gente trocar legal, sabe? Não, top. A história de vocês é do caralho, do caralho. Pensando em aprendizado, esse podcast eu não vou nem fazer aquele resumo que eu faço em todos, porque tem aprendizado pra caralho aqui. Uma cabeça empreendedora que não desiste, que cria movimentos dentro do mesmo núcleo, o cara que está vendo uma oportunidade de negócio, pegou uma tendência de mercado, uma estratégia, aprofundou já que ela não queria e colocou ela nesse lugar e fez o negócio crescer, e uma família que me parece uma família bacana. Sim. Obrigado, tá? A gente que agradece, foi muito legal. Eu queria perguntar, só pra gente finalizar, e aqui é a última mesmo, eu faço uma pergunta para todo entrevistado, e vocês estão numa condição diferente, porque são dois. Por que o Fernando e a Bruna são vida louca?
Eu tenho uma coisa que eu falo para as minhas alunas e para todas as meninas, né? Eu falo com mulher, né? Meu público é feminino. Que eu sou muito do se joga. Se joga, faz, né? Não sejam medrosas, né? Eu acho que o medo, ele nunca pode te travar. Total. A gente pode ter medo, é normal ter medo, mas a gente nunca pode ter aquele medo que te paralisa, sabe? Que te incapacita. Então, eu só tô aqui nessa posição hoje porque eu sou desse jeito, né? Eu não desisto, eu me jogo em tudo. E se der errado, paciência. Deu errado, eu vou lá e faço de novo. Então, eu acho que eu sou vida louca por causa disso. Do caralho. E você, mano? O que eu vejo é, pra gente ter sucesso, conseguir as coisas, a gente tem que ter ousadia. Ousadia e vida louca é muito similar. E tudo que eu faço hoje, eu tenho ousadia. Então, mas eu sempre falo, eu tenho que ser vida louca, eu tenho que ser ousado, mas com o pé no chão. Então, eu não tiro os dois pés, mas eu sou ousado e faz as coisas crescerem. Irmão, não tem certo e errado, tem o que funciona e funciona para cada um de nós de maneira diferente, mano. Mais uma vez, muito obrigado, Valeu. Tá? Muito obrigado. A gente que agradece. E se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar. Eu não tô pedindo uma batedeira, né? Eu não tô pedindo máquinas de padaria ou de confeitaria, nem prédio. Tô pedindo para você curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal. Então, ajuda a gente aí. Fez sentido para vocês? Fez? Ajuda a gente aí. Mais uma vez. Valeu. Tchau, gente. Tchau, obrigado. gente. Valeu. Obrigado. Muito legal, pessoal. Do caralho, do caralho. De verdade, Top mesmo. muito parabéns a vocês aí que Foi maravilhoso. continuem detonando. Show de bola. Show de E bola. sabe o que eu mais gosto? Eu mais gosto de entender a trajetória. Tipo, comi o pão que o diabo amassou. Sabe? Exato. Fazia 100 marmitinhas. Porque ninguém vê isso, mano. Não, Os a caras galera vê vê onde eu tô agora. hoje. Ele só Esses vê dias o uma sucesso, menina na né? live falou assim: continue aí, seus trouxa, comprando o curso dela enquanto ela vai pra Dubai. Ai, gente.